Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto esta noite. Estamos aí voltando de férias, né? Estávamos com saudade dos irmãos. Vamos juntos adorar o nosso Deus, declarando: cantarei teu amor para sempre. Que possamos sempre falar do amor de Deus, do quão é maravilhoso nas nossas vidas. Amém? Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei, Senhor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Amém. Glórias ao nosso Deus, que o amor dele nos alcançou, né? Então que possamos realmente falar desse amor para as outras pessoas também, para elas serem alcançadas por esse amor que é tão maravilhoso nas nossas vidas. Amém? A igreja pode se assentar. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom, como é bom realmente cantarmos o amor do nosso Deus. Como a Luciane disse, voltando agora de férias, geralmente eu tiro 15. Esse ano eu tirei 20, eu confesso que pareceu um mês. Mas foi o tempo necessário para a gente se estabelecer na nossa nova casa, já bem estabelecido, tudo organizado. E voltando então às atividades aqui também, junto com os irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Salmo de número 95. Salmo 95. Este é um salmo
que leva a um convite à adoração, mas também traz uma exortação. Salmo 95 diz a palavra: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Este salmo, ele pode ser dividido aqui pelo menos em 3 partes, vamos dizer assim. A primeira, o salmista faz um convite à adoração. Ele diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Então ele exalta quem é esse Deus, o Deus supremo, o grande Rei, acima de todos os deuses, aonde ele tem o controle nas mãos de todas as coisas. Depois ele fala da submissão e da adoração que nós devemos a ele. Ele diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Mostrando a submissão e a adoração que nós devemos ao nosso Deus. E por fim ele traz um alerta, fazendo referência a um ocorrido lá no caminho do deserto, quando o povo estava indo em direção à terra prometida, e por várias vezes o povo, ele colocou o Senhor à prova, tentando ao Senhor. Por isso ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. O escritor aos Hebreus, inclusive, faz referência também a esse salmo, falando dessa advertência em relação à incredulidade com relação à ação de Deus no meio do seu povo. Nós podemos dizer que este salmo ele mostra que a verdadeira adoração, ela é fruto de um coração submisso e obediente a Deus. Isso é o que é a verdadeira adoração ao Senhor: submissão e obediência à sua palavra. E é diante disso que somos então convidados a louvá-lo, a exaltá-lo pelo que ele é, pelo que ele faz, por tudo aquilo que realmente ele representa para cada um de nós. Vamos orar, pedir que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo aqui com a direção e a unção do Espírito Santo. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, agradecemos a Ti pela Tua bondade e misericórdia, ó Pai, renovada sobre as nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção e pela provisão do Senhor, pois na Tua fidelidade o Senhor não deixa faltar, ó Deus, o pão nosso de cada dia. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de termos sido escolhidos pelo Senhor, sermos ovelhas do Teu pasto. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor. E nós devemos, ó Deus, sermos submissos a Ti, obedientes à palavra do Senhor, sensíveis, ó Deus, à direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, falando muitas vezes ao nosso coração.
através, ó Pai, principalmente da Tua palavra. Que realmente estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos àquilo, ó Deus, que o Senhor tem a tratar conosco. Que sejamos sensíveis, ó Pai. Perdoa-nos das nossas falhas, dos nossos pecados, das muitas vezes, ó Deus, em que nós deixamos de olhar para Ti e nos deixamos ser levados, ó Deus, pelo nosso coração, ó Deus, pecaminoso. Nos ajuda, Deus, e quebranta-nos a cada dia, para que realmente possamos, ó Deus, vivermos experiências, ó Deus, com o Senhor, ó Deus, desfrutando da presença, desfrutando, ó Pai, do mover do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, aqui nesta noite, onde nós nos reunimos neste local, para Te adorar, para Te exaltar, para, ó Deus, colocar diante do Senhor, ó Pai, as nossas necessidades e clamarmos a Ti, reconhecendo, ó Deus, a nossa dependência. E também, ó Deus, ouvirmos a palavra que o Senhor tem, ó Deus, a falar conosco e que ela venha de encontro ao nosso coração. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Deus, a cada um, ó Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos e conduza, ó Pai, as suas vidas no caminho, ó Deus, da santidade e da verdade, no caminho da retidão. Nós Te pedimos e Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. O Salmo diz que devemos vir e cantar louvores ao nosso Deus, e é isso que nós vamos continuar fazendo neste momento. Em Salmo 18:2 diz assim, né? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Como é maravilhoso realmente sabermos que com o nosso Deus nós estamos seguros. Pode vir qualquer tempestade, né? Mas nós, quando estamos nele, confiando nele, a gente sabe que a gente vai passar por isso e Ele vai estar sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando e nos amparando, né? Essa semana foi interessante, voltando do trabalho, a chuva que deu hoje só estava um pouquinho pior. A gente vim de Caçapava para cá, pegamos a Dutra, eu estava com uma amiga, e a chuva muito, muito forte mesmo, não enxergava nada. E ainda era de granizo ainda, batia no carro, fazia aqueles barulhão mesmo. Eu falei, meu Deus, que medo, socorro. E nisso ainda ventava muito, muito mesmo. Aí veio ainda um galho muito grande de árvore, quase que bate na frente do carro, foi bem pouco mesmo. E eu comecei naquela hora a orar, a clamar ao Senhor, Deus, nos proteja, nos ampare, porque o medo bateu ali naquela hora, né? Mas a gente sabe que Deus está conosco, né, em todos os momentos. E logo aquela chuva foi passando, graças a Deus por isso, e Ele nos deu o livramento, né? Porque podia ser algo bem pior e realmente pegar a gente ali naquele momento, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu o livramento. Glórias a Ele por isso, né? Então que possamos sempre, em meio às nossas lutas, às nossas tribulações também da vida, em nossas dificuldades, que possamos sempre confiar em Deus, saber que é Ele que está nos conduzindo, que é Ele que está à frente. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos juntos continuar adorando ao nosso Deus, declarando a Ti, Senhor, eu Te bendirei, não me abalarei, porque Tu és o nosso refúgio, o nosso libertador. Amém? Bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que temer.
Pai, porque Tu és o nosso socorro, Pai, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo Teu amor tão infinito pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque apesar de tudo, apesar de não merecermos, não sermos merecedores, ó Pai, do Teu amor tão grande pelas nossas vidas, Senhor, o Senhor ainda, ó Pai, derrama as Suas bênçãos sobre nós. Ó Pai, o Senhor derrama a Sua graça sobre nós, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque Tu és tão grandioso nas nossas vidas, ó Pai. Que nunca venhamos nos esquecer disso, Senhor. Que possamos sempre nos lembrar, todos os dias, desde o nosso levantar, Senhor Jesus, até o nosso deitar, Senhor Jesus. Que todos os dias possamos, ó Pai, agradecer ao Senhor, Pai, porque um dia o Senhor nos deu a salvação, Senhor, a vida eterna, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque nós temos o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Nós temos a alegria de ter o Senhor conosco, Senhor. Só o Senhor nos traz essa alegria que é completa, que é verdadeira, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por isso, Senhor, porque nós temos a certeza, Senhor, a certeza da salvação, Senhor Jesus. Nós temos a certeza que o Senhor está sempre conosco, Senhor, ao nosso lado, nos amparando, Senhor, em todos os momentos, ó Pai. Obrigada, Deus, por isso, ó Pai, que possamos sempre, Deus, nas pequenas coisas, saber ser gratos ao Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo simples fato, ó Pai, de abrirmos os olhos, ó Pai, de mais um dia estar, ó Pai, vivos, ó Pai, que possamos ser gratos por isso, Senhor Jesus. Pai, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Recebe, Senhor, essa noite o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, que possamos estar aqui, Senhor, essa noite com o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, abertos, ó Pai, para aprender de Ti, Senhor, Pai, para o Senhor falar conosco esta noite, Senhor. Pai, realmente, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, à nossa vida, Senhor Jesus, que possamos a cada dia buscar cada vez mais e mais ao Senhor Jesus, ó Pai, que possamos estar sempre de encontro contigo, Senhor, que possamos estar sempre no centro da Tua vontade, Senhor, que a Sua vontade, ó Pai, seja feita nas nossas vidas todos os dias, ó Pai, que possamos sempre nos lembrar que o Senhor sempre tem o melhor para nós, Senhor, apesar de às vezes, muitas vezes nós não confiarmos, nós não descansarmos em Ti, Senhor, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está sempre ao nosso lado, Senhor, nos amparando, nos confortando, nos fortalecendo, que possamos sempre buscar em Ti, Senhor Jesus, buscar em Teus braços a fortaleza, o refúgio, Senhor Jesus, porque só o Senhor pode, Pai, nos dar isso, só o Senhor pode nos dar a paz, a calma, a tranquilidade, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque Tu és tão maravilhoso, Senhor. Pai, obrigada, Deus, por isso, Senhor Jesus, que possamos sempre nos lembrar do Seu grande amor por nós, Senhor Jesus. Pai, sabemos que nós não podemos ver ao Senhor, mas nós sentimos o Senhor no nosso meio, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por isso, Senhor, porque podemos sentir o Seu amor pelas nossas vidas, Senhor, que é um amor tão grandioso, Senhor. Obrigada, Deus, por isso, porque Tu és tremendo, Senhor, Tu és maravilhoso nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, por isso, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em Ti. Aleluia, Senhor Jesus. Como é feliz quem anda na luz, que vive por fé e pode sentir a alegria da Tua presença, Senhor, a alegria da salvação.
posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, que vive por fé e pode sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença estar aqui, estar em mim, estar aqui, estar em mim, estar aqui. Sou feliz com Jesus. Declare: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Cante, igreja: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei, já posso sentir tua doce e amável presença estar aqui, estar em mim, estar aqui, estar em mim, estar aqui. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus, porque o Senhor está presente no nosso meio. Amém. Glórias a Ele por isso. A igreja pode se sentar. Amém, meus irmãos. Geralmente nós temos o nosso momento de oração e hoje é dia de ceia, mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vou fazer primeiro a ceia e depois a gente ora. Temos motivos para pedir, mas também para agradecer ao Senhor. A celebração da ceia é uma celebração em memória da morte de Cristo, a aliança
que Deus fez conosco, que nós também passamos a ter uns com os outros, através do sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz. E todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador fazem parte, então, dessa aliança e são convidados a participar deste momento. Mas eu sempre gosto de frisar, e também aqueles que publicamente, através do batismo, declararam a sua fé em Cristo Jesus, participam então deste momento. Eu quero convidar aqui à frente as irmãs que vão nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia, e convidar você que vai participar aqui conosco da ceia, que se coloque de pé. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, você vai estar recebendo os elementos, o pão simbolizando o corpo de Cristo e o suco de uva simbolizando o sangue de Jesus. E depois todos juntos, então, tomaremos e celebraremos a ceia do Senhor. Coloque-se de pé você que vai receber os elementos da ceia. Enquanto o louvor está sendo entoado, você estará então recebendo esses elementos. O nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. O nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Amém. Todos receberam? Muito bem. A palavra de Deus nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por tão grande sacrifício. Somos gratos a Deus por tão grande amor, expresso de uma forma que nenhum de nós realmente pode entender e compreender, a não ser, ó Deus,
pela iluminação do Teu Espírito Santo, abrindo o nosso coração para realmente, ó Deus, compreender, ó Pai, este amor que o Senhor demonstrou por nós através do sacrifício do Teu Filho, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Te louvamos, ó Jesus, pela sua morte naquela cruz, aonde o Senhor carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, aonde pelas suas pisaduras nós somos sarados. Somos gratos, ó Deus, pela paz que o Senhor concede ao nosso coração, nos justificando, ó Pai, dos nossos pecados, através da fé que nós temos nesta obra que o Senhor fez. Te bendizemos por isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos perceberam que nós temos 2 climatizadores, um em cada lado aqui da igreja. Isso nos ajuda aí na questão de refrescar um pouco o ambiente. Esses 2 climatizadores foram doados para a igreja. Consequentemente, a ideia é que nós venhamos a vedar essas janelas laterais, já que não haverá a necessidade de mantê-las abertas, até porque com as chuvas que tem, aqui dentro acaba alagando. Inclusive hoje, quando a gente estava vindo para cá, a gente pegou justamente o período da grande chuva e estava tudo alagado praticamente aqui dentro. A gente teve que fazer uma boa limpeza aqui antes de começar o culto. Então isso também vai facilitar nesse sentido, né? Também fico feliz de ver, né, os irmãos novamente. Vi a irmã Neuza, quando eu a vi estava saindo de férias. A gente orou pela irmã, né, pela cirurgia, graças a Deus correu tudo bem. Agora é orar pela recuperação desse joelho aí, para ver a irmã correndo aí pela igreja, né, irmã? Mas eu queria chamar aqui à frente o Rafael. Ele tem um recado para passar para os irmãos e depois nós vamos virar também pela vida das nossas crianças e agradecer ao Senhor por esses motivos. Irmãos, boa noite, bom estar junto de novo. Nós estamos hoje retornando do recesso, o trabalho com as crianças, e é uma bênção olhar para frente e ver aquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse através da vida de cada professor, na vida dessas crianças. Eu sei que é um desafio, principalmente para nós pais, para que a gente possa nos sentar, dedicar tempo com eles, também para brincar, também para estar junto, mas principalmente para compartilhar sobre aquilo que Cristo fez por eles também na cruz. E talvez essa não seja a nossa primeira prioridade, mas esse é o mandamento de Deus para nós, que nós possamos inculcar aos nossos filhos, né, transmitir a eles os mandamentos de Deus, e que eles conheçam a Jesus, e eles também sejam salvos da ira de Deus, e eles recebam um coração transformado
para que eles possam iniciar uma jornada que eles vão passar até o final da vida deles, de serem aperfeiçoados para a glória do nosso Deus. Então eu queria também chamar as crianças que nós temos hoje aqui para nós orarmos por elas e desafiar também as professoras para que no final dessa semana, na sexta-feira ou no sábado, depois do almoço, nós vamos tentar terminar até o final da reunião, sair com essa definição, ou sexta-feira no final da tarde, ou no sábado depois do almoço, para que nós possamos nos reunir também para conversar sobre esse novo ano com essas crianças, que são uma bênção nas nossas vidas. Eu tenho o costume de falar para o Joel e para a Raquel, vocês são uma bênção, né? E nós queremos que eles saibam disso. Então nós vamos orar por eles, orar por esse novo ano que está começando. E sinta-se desafiado, né? Você que é professor, professora, para que aí vocês tenham realmente um desafio, não só de fazer uma atividade com essas crianças, né? Fazer aquilo que a revista diz, não, mas que você possa ser realmente como um pastor de ovelhas, que você possa enxergar cada um desses pequeninos como discípulos. E a gente sabe que os discípulos não começaram com um coração novo, né? Eles começaram pelo contrário, bem imaturos, bem descrentes. Mas Jesus foi trabalhando com eles até o dia que eles puderam dizer que tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E é isso que nós queremos que Deus faça na vida dessas crianças. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua bondade é tão grande, Pai. Teu amor é um amor perfeito, Pai, que nos leva da imaturidade a caminharmos para a maturidade, Pai. Obrigado porque em Ti nós temos segurança, nós temos firmeza, nós somos quem o Senhor nos criou para ser, Pai. Que o Senhor trabalhe as nossas vidas para que nós possamos alcançar, Pai, essa maturidade no Senhor. E que nesse novo ano, Pai, que nós começamos nesse trabalho novamente com as crianças, essa maturidade seja refletida também no nosso andar com eles, seja em casa, seja na rua, seja aqui na igreja, Pai. Que nós possamos refletir a essas crianças um caráter aprovado por Deus, Pai. Aquele caráter que age e pensa como Cristo, Pai. Pai, que cada uma dessas crianças possa receber a Tua palavra, que é poderosa, para mudar e transformar o mais duro coração. Que elas se rendam ao Senhor, Pai. E que nós possamos ver crianças com corações transformados, Pai, para servir ao Senhor, o Teu reino de luz. Que nós sejamos ferramentas, Pai. Irmãos aqui nessa igreja, professores, que nós façamos, Senhor, aquilo que vem às nossas mãos para fazer com excelência, Pai. E que nós tenhamos essa convicção, Pai, de que o Senhor é conosco todos os dias, Pai. E que essas crianças também recebam da Tua doce palavra, da Tua poderosa palavra, da Tua palavra que é vida. E também o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, gerar vida no coraçãozinho deles. Que o Senhor seja louvado em cada dia que nós trabalhamos com essas crianças, Pai. Que a Tua palavra seja utilizada e nós possamos ver o resultado da obra das Tuas mãos. E nos alegrar com isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Rafael. Muito bem, irmãos. Nós vamos retomar as nossas mensagens no livro de Atos. Nós estamos
trabalhando em cima deste livro, Atos dos Apóstolos. Nós paramos no capítulo 15 e vamos começar o capítulo 16. Atos 16, e hoje nós vamos refletir aqui do verso 1 até o verso 10. E o tema da nossa mensagem hoje é na direção do Espírito, uma jornada de fé e de obediência. Atos 16, a partir do verso 1, diz a palavra: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, a iluminação, ó Pai, do Teu Espírito Santo e a unção do Teu Espírito sobre a minha vida e sobre a vida do Teu povo, para que nós possamos compreender, ó Deus, e entender a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor Deus tem a ministrar sobre os nossos corações aqui nesta noite. Nos abençoe nisso, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, irmãos. Antes de falar sobre a chegada do Evangelho à Macedônia, vamos relembrar aqui aquilo que nós já vimos até agora. Paulo e Barnabé tinham feito a sua primeira viagem missionária. Os irmãos lembram disso. E surge então uma discussão se os gentios convertidos eles precisavam seguir a circuncisão, se eles realmente também precisavam circuncidar-se para serem salvos. A questão foi ali levada para ser resolvida em Jerusalém, onde então se decidiu que os gentios eles deveriam se abster de alimentos sacrificados a ídolos, do sangue, carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Se você volta aqui no capítulo 15, versículo 28 e 29, diz: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas essenciais, e vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Voltando então para a cidade de Antioquia, Paulo ele quis ali revisitar as igrejas que ele havia plantado na sua viagem missionária. Mas surgiu alguns desentendimentos na hora de planejar essa nova viagem, porque Barnabé ele queria levar João Marcos, o seu sobrinho, que tinha abandonado eles na sua primeira missão. Se você volta lá no capítulo 13, versículo 13, diz aqui: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém.
E essa discussão, essa divergência entre Paulo e Barnabé, irmãos, foi tão forte que eles se separaram. Cada um partiu em direções diferentes. Barnabé levou João Marcos para Chipre e Paulo então partiu com Silas para as outras regiões. Nós vemos isso no finalzinho do capítulo 15, onde diz aqui, verso 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, esse é o contexto anterior do que nós já vimos antes de nós entrarmos na reflexão de hoje. Agora, o que é importante nós lembrarmos aqui, aquilo que eu já falei em mensagem anterior. O importante é entendermos que Paulo, ele via o potencial nas pessoas para servir no reino de Deus. Barnabé, ao contrário, ele acreditava ou ele via aquilo que o reino poderia fazer na vida das pessoas. Então, não é a questão de quem está certo ou quem está errado, mas apenas pontos de vistas diferentes em relação ao reino de Deus. A história de Paulo e de Silas, irmãos, enfrentando esses desafios, sendo guiados pelo Espírito Santo, nos leva então a refletir sobre algo. Será que nós estamos realmente seguindo a direção de Deus em nossas vidas? Você já parou para se questionar? Será que eu realmente estou seguindo a direção de Deus? Será que esse realmente é o caminho que Deus está indicando para que eu vá? Nós temos que entender, irmãos, que o Espírito Santo, ele não é apenas uma força vaga, ele não é apenas algo ali que existe por existir. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele deseja nos conduzir com fidelidade e com propósito. Aliás, essa foi a razão pela qual ele foi enviado. Em João diz ali, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então o papel do Espírito é nos conduzir na direção e no propósito de Deus. Só que para isso acontecer, é preciso sensibilidade, é preciso ter coragem, é preciso ter disposição para obedecer aquilo que Deus, ele revela na sua palavra. Porque não basta apenas acreditar, você precisa ser fiel, você precisa ser obediente, sensível, ter coragem e disposição para obedecer aquilo que Deus está lhe dizendo. E nós vamos então aprender com essa jornada e perceber que uma vida guiada pelo Espírito leva à obediência e ao cumprimento do propósito de Deus. E isso então é o que promove transformação, tanto na vida da pessoa, quanto na vida da própria igreja. Mas antes nós precisamos entender a importância de ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Irmãos, o sucesso na vida depende de uma rotina diária e consistente. O filósofo grego Aristóteles, ele dizia que somos o que fazemos repetidamente e que assim então a excelência ela vira um hábito. Então, uma rotina bem estruturada, ela vai evitar o desgaste, seja ele mental, seja ele físico ou seja ele emocional. Porque, irmãos, na vida cristã, rotina não é sinônimo de monotonia. Porque quando a gente pensa em rotina, a gente pensa naquela coisa que você faz repetidamente. E muitas vezes isso acaba se tornando monótono pela repetição.
Só que na vida cristã não é assim. Porque na vida cristã essa rotina, ela deve ser alimentada pela intimidade que nós temos com o Espírito Santo. Por isso que ela não é monótona, ela não é cansativa. Porque é a intimidade que você vai desenvolver com Deus. O profeta Jeremias, ele diz ali, falando sobre a palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. É preciso ter um empenho, é preciso ser consistente nessa busca, ela precisa ser diária. O Salmo número 1, verso 2 diz que o justo, ele medita na palavra do Senhor dia e noite. Ele está constantemente buscando estar em comunhão com Deus. Porque sem essa conexão, as nossas práticas, irmãos, elas vão se tornar cansativas. Elas vão se tornar sem propósito. Por isso que é fundamental buscar o Espírito Santo diariamente. Porque sem Ele, as nossas ações, elas ficam vazias. Elas ficam desgastantes. Sem essa conexão, sem essa busca consistente e diária, a sua oração, ela vira um monólogo chato. É aquela impressão que você tem de que você está falando sozinho. E quando você fica com essa vida de oração dessa forma, é muito fácil você simplesmente deixar de orar, porque para você parece que não faz sentido orar. Eu estou orando para quem? Eu estou orando por quê? Eu não sei o que eu estou fazendo. A oração vai se tornar algo como se você estivesse falando com o vazio. Se não há essa conexão, se não há essa intimidade, se não há essa busca de todo o coração. A sua leitura bíblica, ela vai ser cansativa. Quantas vezes você já pegou a Bíblia para ler e você acabou pegando no sono? Ou então você começa a ler, mas parece que não tem mais prazer naquilo. Você não tem prazer mais em abrir a Bíblia e fazer a leitura da palavra. Sem essa conexão com o Espírito, sem essa busca de intimidade, a leitura bíblica, ela se torna apenas um ritual vazio, sem sentido. É só mais um livro para você ler. Se você não tiver essa intimidade com o Espírito Santo, o futebol vai ser mais importante que a pregação do pastor. Eu prefiro ver o meu time jogando do que ver o pastor pregando. Se você não desenvolve essa intimidade com o Espírito Santo, ouvir a igreja vai parecer mais um passeio para você, do que realmente estar em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. O estar aqui é apenas mais uma rotina na sua vida. Talvez tenha virado só mais um hábito vir à igreja. Você não vem com o coração disposto realmente a se entregar. Você não vem realmente com o coração disposto a adorar. Você não vem realmente com um coração disposto e submisso a ouvir Deus falando com você, seja através das orações, dos louvores e principalmente através da palavra. Talvez vai ser muito mais divertido se você for para o shopping ou qualquer outro lugar do que vir para a igreja. A experiência, irmãos, que nós estamos vendo aqui no livro de Atos, ela mostra que o crescimento da igreja,
ela vem desse agir soberano do Espírito Santo. Ela nos mostra que o nosso crescimento espiritual, ela vem da nossa intimidade com o Espírito Santo. Isso é importante porque o Espírito Santo, ele é soberano. A palavra diz que ele foi enviado para ser o Paráclito. Essa palavra no grego significa literalmente chamado para o lado. Ou seja, ela captura a essência de alguém que foi convocado para estar ao lado de outra pessoa, oferecendo para ela um auxílio, oferecendo para ela o apoio. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele é o Paráclito, ele é aquele que caminha conosco, ele está do nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando. Não é à toa que muitas vezes essa palavra ela pode ser traduzida como ajudador, consolador ou até conselheiro. E o apóstolo Paulo e Silas aqui, eles estavam seguindo a orientação do Espírito em obediência, enquanto eles estavam realizando a missão. Eles estavam buscando andar exatamente nos passos do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós vemos aqui é esse preparo do Espírito Santo na vida deles. O verso 1 diz: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Irmãos, aqui talvez já tivesse se passado aí em torno de 5 anos, desde que Paulo havia passado ali e pregado na cidade de Derbe e de Listra. E quando ele retorna, ele conhece ali um jovem chamado Timóteo. Um jovem que o texto diz, ele tinha bom testemunho daquela região. Era um jovem bem conhecido. E logo então ele se tornou muito querido pelo apóstolo Paulo. E Timóteo, diz o texto, que ele foi criado por uma mãe e também por uma avó que lhe ensinaram a palavra de Deus. Desde pequeno, Timóteo, ele foi ensinado na palavra de Deus. E isso aqui mostra algo importante do papel das mulheres na criação dos filhos, porque fala que tanto a mãe quanto a avó conduziram Timóteo nesse sentido, em relação à palavra de Deus. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. E depois, no capítulo 3, versículo 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então veja que Timóteo, ele já foi criado na palavra. E ele então se tornou discípulo e companheiro de Paulo na missão, e passou a acompanhar Paulo em momentos importantes na vida dele, como por exemplo quando Paulo ficou preso em Roma. Paulo o chamava de meu filho amado, e Paulo via nele potencial para continuar o seu trabalho no reino de Deus, tanto que foi exatamente isso o que aconteceu. A escolha de Timóteo não foi por um acaso.
A escolha de Timóteo foi guiada pelo Espírito Santo. Isso mostra, irmãos, a importância de buscar a direção de Deus quando nós planejamos as nossas vidas. Porque uma vida guiada pelo Espírito requer uma disposição de se render às orientações de Deus. Mesmo que essas orientações desafiem as nossas convenções e o nosso conforto, nós devemos confiar que seguir a vontade de Deus é um ato de fé, é um ato de submissão. Porque Deus, muitas vezes, eu creio que na maioria das vezes, vai pedir coisas e vai nos levar por caminhos que nós não queremos seguir. Nós não queremos ir. E muitas vezes ficamos postergando, procrastinando, inventando desculpas, justificativa para permanecer aonde estamos ou para seguir por um caminho diferente. Quando Deus diz exatamente qual é o caminho que nós devemos ir. Texto no livro de Provérbios, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Talvez essa seja a parte mais difícil, confiar. Porque confiar exige uma entrega da nossa parte. Confiar exige uma submissão da nossa parte. E muitas vezes nós temos um coração tão orgulhoso que nós dizemos confiar em Deus, mas as nossas atitudes mostram o contrário. Será que realmente nós estamos confiando no Senhor? Confia no Senhor. É o que o texto diz. Volta para mim no anterior, por favor, de Provérbios. Provérbios, acho que é o anterior. Próximo, isso. Confia no Senhor. Só que essa confiança, ela não é de qualquer jeito. O texto diz: confia de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração. Não se apoie no seu entendimento. Reconhece-o. Reconhecê-lo que Deus está conduzindo a sua vida é saber que é Ele quem está na direção. É Ele quem está conduzindo a sua vida. É Ele quem está dirigindo os seus passos. E quando você faz isso, olha só o que o texto diz. Quando você reconhece Deus em todos os teus caminhos, o que Ele faz? Ele endireita as tuas veredas. Ele faz com que você ande por caminhos retos e não tortuosos. Agora, antes de passar para o próximo tópico, existe um ponto crítico aqui. Uma pergunta que deve ser respondida. Por que Paulo circuncidou Timóteo, se a decisão do concílio de Jerusalém foi a de não impor essa regra? Você já parou para pensar? Por que Paulo resolveu circuncidar Timóteo, se lá na discussão o assunto foi levado para os apóstolos e presbíteros e a decisão foi que não deveria impor essa regra? Nós sabemos que Paulo viu em Timóteo o parceiro ideal para a missão. Mas ele teve que lidar com uma questão delicada aqui. Porque ele fez Timóteo se circuncidar.
mesmo sabendo que isso não era necessário mais para os gentios. Agora entenda uma coisa, irmãos. Timóteo, ele não era gentil, embora o seu pai fosse. Timóteo era judeu por parte de mãe. O seu pai era grego. O apóstolo Paulo, ele sempre ensinou que a circuncisão não é condição para a salvação. Isso ficou claro lá no Concílio de Jerusalém. E também nas cartas que ele escreve, onde ele argumenta que a circuncisão em nada acrescenta no mérito espiritual. Por que Paulo circuncidou Timóteo? A ação de Paulo, quando ele circuncida Timóteo, foi uma estratégia cultural. Foi para facilitar a aceitação de Timóteo entre os judeus, eliminando dessa forma obstáculos para a divulgação do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, um texto que precisa ser bem entendido, porque senão as pessoas usam isso como justificativa para outras coisas, mas a partir do verso 19, 1 Coríntios 9, 19, diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmãos, o que nós precisamos entender aqui é que devemos sempre preservar o cerne da fé. A justificação é pela graça. Nós devemos evitar esse sincretismo religioso. Então, quando você vai evangelizar alguém, nós precisamos saber como nos aproximar dessa pessoa. Se você vai falar, por exemplo, com um católico, e chegar ali, já diretamente, dizendo para ele que ele é um idólatra, que ele não deve adorar as imagens, porque isso está contra a palavra de Deus, qual é a possibilidade dessa pessoa te ouvir? Nenhuma. Ele não vai nem querer saber de você. Pastor, você está querendo dizer então que eu tenho que aceitar a idolatria dele? Não, você tem que mostrar para ele o porquê que aquilo que ele faz é idolatria. Levando ele a entender que a salvação é pela graça, através da fé em Cristo Jesus. E aí o Espírito Santo é que vai trabalhar no coração dele, abrindo a mente dele, para ele compreender essa verdade. Não é você que vai convencer a pessoa, é o Espírito Santo quem convence. Se você tentar forçar a barra, você vai perder a pessoa. Você pode ganhar o argumento, mas você perde a pessoa. O trabalho que a gente faz, por exemplo, lá no hospital de capelania, nós atendemos pessoas de diversas religiões. Seja evangélico, espírita, seja da Umbanda, seja católico, testemunha de Jeová, não importa. Nós abordamos todo tipo de pessoa ali. E como devemos falar com essas pessoas? Tanto que, quando eu vou abordar alguém, eu nem me apresento como pastor. Eu me apresento como alguém que está ali para falar da palavra de Deus. Para levar aquela pessoa a entender
Porque ela precisa de um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento vem através da fé em Cristo Jesus. Eu já abordei pessoas que, por exemplo, dizem assim, não, mas sabe o que é? É que eu sou católico. Ou não, sabe o que é? Eu sou testemunha de Jeová. Não tem problema, eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar de Deus para você. De um relacionamento que você precisa ter com Ele. Então veja que Paulo, ele foi muito sábio. E ele sempre foi direcionado pelo Espírito Santo. Então a gente tem que evitar algumas coisas. O sincretismo religioso, a aprovação do pecado. Eu não vou concordar com o pecado da pessoa. Então a gente tem que avaliar se essa adaptação, ela glorifica realmente a Cristo e salva almas. Por isso que nós precisamos orar, irmãos, por discernimento, para equilibrar essa contextualização com a verdade e a pureza da palavra. Então, quando Paulo circuncida Timóteo, dessa forma ele podia acessar ambos os públicos sem comprometer a mensagem de que a salvação ela vem pela graça de Cristo e não por meio de rituais. Isso então facilitaria tanto a evangelização de judeus como também de gentios, já que Timóteo poderia entrar mais facilmente nas sinagogas junto com Paulo e com Silas. Paulo, ele via a exigência da circuncisão para gentios como uma distorção do evangelho, como voltar à escravidão da lei mosaica. Por exemplo, tem uma outra pessoa que foi colaborador de Paulo, que Paulo veementemente foi contra a circuncisão dele, Tito. Paulo foi contra a circuncisão de Tito. Mas por que Paulo foi contra a circuncisão de Tito e de Timóteo não? Se nós voltarmos aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, um gentil, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então Paulo não tinha problema nenhum com o judeu se circuncidar, porque isso fazia parte da cultura dele. O que Paulo era contra era o fato de ele colocar a circuncisão como meio de salvação. Paulo fala assim, se você quiser se circuncidar porque você é judeu, pode se circuncidar, não tem problema. Você só não pode achar que isso vai salvar você. Só para os irmãos entenderem por que Paulo resolveu circuncidar Timóteo. O texto aqui diz isso também. Verso 3 diz assim, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou. Qual a razão? Por causa dos judeus daqueles lugares. Agora, eles foram direcionados pelo Espírito, mas eles também foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles foram preparados e aqui eles foram também impedidos e direcionados pelo Espírito Santo. Do verso 5 até o verso 10 fala sobre isso. Então nós vemos que Paulo e Silas, e agora também Timóteo, eles tinham um objetivo de visitar as igrejas e expandir o reino, seguindo ali as decisões do Concílio de Jerusalém. E quando eles obedeceram essas orientações dos apóstolos, o que aconteceu é que as igrejas cresceram rapidamente, porque a fé dos novos convertidos estava sendo fortalecida. O verso 5 diz, assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então veja que a mensagem central sempre foi que a salvação é pela graça através de Jesus Cristo. E que o amor de Cristo é o que une judeus e gentios, vencendo as diferenças culturais.
Lucas, ele destaca que quando a mensagem é fiel, as igrejas se fortalecem e atraem novos discípulos. O objetivo, irmãos, do evangelismo não é só fazer seguidores. Porque fazer seguidor é fácil. Mas o objetivo do evangelismo é fortalecer a fé e formar discípulos que levem outros a serem discípulos de Jesus. Por que nós evangelizamos pessoas? Porque queremos ver os bancos da igreja cheios. Não. Nós evangelizamos porque nós queremos ver esses bancos cheios de discípulos e não apenas seguidores. Pessoas que vão fazer outros discípulos de Jesus. Nós vemos que apesar deles terem planejado evangelizar a Ásia, Deus vai guiá-los para a Europa. Isso mostra, irmãos, que a missão da igreja sempre deve seguir a direção de Deus. Isso faz com que muitas vezes nós abandonemos os nossos planos. Eu quero ir para este lugar, e Deus diz para você, mas você vai para este lugar. Provérbios 16, eu não sei se está no próximo slide. Próximo, acho que é no próximo. Provérbios 16. Não sei se eu coloquei aí, mas vamos lá. Provérbios 16, verso 1 a 3. Talvez eu tenha colocado aí, mas não sei, não lembro. O texto diz aqui: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Podemos planejar? Podemos. Mas quem dá a resposta final é Deus. Colocou lá, né? Eu coloquei ele até na versão NVT. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Deus conhece as intenções do nosso coração. Então, quando nós dizemos assim, queremos ir por este caminho, Deus sabe exatamente por que você quer ir por esse caminho, porque Ele conhece o seu coração. E provavelmente você está querendo seguir só por esse caminho, só para satisfazer o desejo do teu coração. E Deus sabe disso. Confia ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem estabelecidos. Quer ser bem sucedido? Confia ao Senhor os seus planos. Entregue a Ele os seus motivos. O texto nos diz que numa visão durante a noite, Deus revelou a Paulo que ele deveria ir para a Macedônia, o que era uma confirmação de que o Espírito Santo é quem guia cada passo. E a partir então dessa visão, Paulo e seus companheiros, incluindo agora Lucas, porque até então Lucas só estava narrando, ele não estava presente. Mas a partir daqui, Lucas já vai se fazer presente nas viagens. Se você olhar o versículo 10, diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Veja que agora Lucas está se incluindo na viagem. Agora eu estou junto. Antes eu estava narrando o que aconteceu. Agora eu estou aqui junto nessa viagem. Então nós vemos que, a partir dessa visão, Paulo e seus companheiros partem com confiança, sabendo que estão no caminho que Deus preparou. Essa experiência ensina que, ao ouvirmos a orientação divina, nós estamos alinhados ao propósito de Deus para nossas vidas e ministério. Irmãos, Deus faz todas as coisas no tempo certo. Ele nunca adianta e nem atrasa, é no tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Determinado por quem? Determinado por Deus.
quando eu olho para a minha vida e eu começo a olhar algumas situações que eu já vivenciei, que eu já passei, eu vejo como que Deus foi quem estava conduzindo os meus caminhos e até as minhas decisões. A minha vinda para cá foi escolha de Deus. Embora Deus tenha usado a igreja para isso. Eu estava num outro ministério. Um ministério que eu havia encerrado. Aconteceram algumas coisas que não dava mais para continuar. O pastor, lá da igreja onde eu estava, chegou para mim e me diz assim: você precisa agora decidir a sua vida. Porque nós vamos manter a sua oferta até o final do ano. E a minha saída lá do outro ministério, que era na comunidade, foi por volta de maio. Aí eu fiquei ali maio, junho, julho. Aí quando chegou em julho, o pastor chegou para mim e falou: você precisa decidir agora a tua vida. O que você vai fazer? Você vai continuar no ministério ou você vai voltar a trabalhar? Aí eu disse assim: pastor, faz o seguinte, coloca o meu nome em disponibilidade. E quando a gente coloca o nome em disponibilidade, irmãos, na denominação, é para qualquer canto do Brasil, viu? É onde surgiu uma igreja ali, vai surgir um convite, e aí a gente vai lá e vê se essa é a direção de Deus ou não. O primeiro convite que apareceu logo que eu decidi: pastor, coloca o meu nome em disponibilidade, isso foi em outubro, novembro. Em dezembro eu fui convidado para vir pregar aqui a primeira vez. Eu lembro, dezembro de 2019. Depois eu vim acho que mais uma vez em dezembro, vim em janeiro, fevereiro e em março foi a eleição. Direção de Deus. Recentemente, essa nossa mudança de casa, se o Pedro me permite compartilhar. A gente estava morando ali no Novo Horizonte, tinha o Beethoven, casa ali boa. E aí aconteceu de o Beethoven vir a morrer, ficou doente. A gente não esperava. Ficou doente e morreu. Aí o Pedro veio me fazer uma proposta oferecendo o apartamento que ele tem ali para alugar para a gente. Só que a proposta era outra, né, Pedro? A proposta era outra. Ele disse que já estava pensando há um tempo atrás de fazer determinada coisa e a ideia era a gente ir, ele ia alugar a casa da Val para a gente por causa do Beethoven. O Beethoven morreu, Deus mudou os planos e deu certo da gente mudar para apartamento. Direção de Deus, irmãos. Quando você anda na obediência, quando você anda ali na intimidade, Deus vai mostrando para você o caminho. E a gente mudou numa tranquilidade. Tanto que quando eu falei com o cara da imobiliária, ele falou assim: mas se você quiser eu falo com o dono da casa para manter o mesmo preço para você. Eu falei: o problema não é o preço. A casa é boa, o preço está excelente. É outra coisa. É assim que Deus faz, irmãos, quando a gente confia. Agora, rapidamente, algumas aplicações aqui para nós em relação a isso. Nesse mundo, irmãos, acelerado que nós vivemos, nós somos constantemente bombardeados para fazer escolhas rápidas. Escolhas muitas vezes que é muito mais baseada na conveniência, na opinião social e até por pressões externas.
Então nós precisamos estar atento às formas pelas quais Deus revela a sua vontade. Pode ser através de um sonho, de uma convicção que Ele vai te dar, de uma verdade bíblica que Ele vai te apresentar, através de uma circunstância. Mas Deus vai mostrar para você. Só que se você não estiver sensível ao Espírito Santo, se você não estiver em conexão, intimidade diária, lembra? Constância na sua busca por Deus, de todo o seu coração, você não vai conseguir enxergar isso, você não vai conseguir perceber isso. Então você precisa confiar que o Espírito Santo conduz o seu caminho para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Agora, pastor, como é que eu aplico isso na prática? Eu quero deixar aqui algumas sugestões, tá? Primeiro, antes de tomar decisões, ore e peça a orientação de Deus. Se você quer a direção de Deus para a sua vida, para quem que você tem que pedir? Para Ele. Então ore, peça a orientação de Deus, seja para escolher um novo emprego, para decidir onde você vai morar, para estabelecer as suas metas pessoais ou profissionais. Ore e peça a orientação de Deus. A questão é que muitos tomam decisões sem antes orar e buscar em Deus, na palavra dEle, a direção que precisam seguir. Então nós precisamos nos atentar aos princípios e mandamentos revelados na palavra para que possamos tomar uma decisão de acordo e alinhado com a vontade de Deus. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, como é que você vai saber o que Deus quer da sua vida? Entenda, irmãos, Deus não vai dizer para você se você deve casar com fulano ou com ciclano. Mas Ele vai orientar para você sobre as qualidades e o caráter da pessoa com quem você deve se casar. Está na palavra. Quando você orar por trabalho, examine se essa oportunidade vai promover crescimento espiritual, vai promover provisão para a sua família e serviço para o reino, sem comprometer valores como honestidade e integridade. Porque eu já deixei emprego porque estava comprometendo os meus valores diante de Deus. E eu tomei a decisão, esse lugar não é para mim. Aqui eu não quero ficar. Deus não vai dizer se você deve ou não comprar este ou aquele carro, fechar este ou aquele negócio. Mas com certeza Ele vai dar orientações sobre como fazer um bom negócio com base em princípios bíblicos. Então, irmãos, antes de decidir sobre qualquer área da vida, pergunte o seguinte: o que a Bíblia fala sobre casamento? Eu quero casar. O que a Bíblia fala sobre casamento? O que a Bíblia fala sobre finanças? Estou com problemas financeiros. O que a Bíblia me ensina sobre isso? O que a Bíblia fala sobre amizade? O que a Bíblia fala sobre igreja, sobre ministério, sobre trabalho, sobre bens materiais? Qual é a decisão que você precisa tomar? Então pergunte-se o que a Bíblia fala a respeito disso. Porque ela vai dar orientações aqui para você de como você deve proceder, o que você deve fazer. Segundo ponto, esteja atento às impressões e sinais internos e externos que Deus coloca no seu coração. Muitas vezes a paz ou a inquietação podem ser sinais de que estamos no caminho certo ou precisamos reconsiderar nossas ações. Quando nós estamos, irmãos, para decidir alguma coisa, Deus Ele permite situações para que nós venhamos a escolher. Agora, se nós ficarmos na dúvida, Ele vai nos dar opções. Mas se nós tivermos certeza, Ele vai dar uma confirmação. Esse é o caminho. Todo acontecimento, irmãos, vai nos levar a uma decisão a ser tomada. Só que muitas vezes essa decisão vai gerar uma dúvida. E essa dúvida vai nos levar a uma escolha que é entre fazer ou não fazer.
Então, situações vão aparecer para nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir. Nós não sabemos os motivos aqui que o Espírito impediu Paulo de ir para aquela região. Alguns argumentam que provavelmente por causa da perseguição que ele já havia sofrido, talvez por causa da doença que ele tinha, e Lucas acompanhando ele, talvez o tenha orientado, Paulo, é melhor você não se esforçar tanto por esse caminho. Não sabemos. Isso são apenas hipóteses. Mas de alguma forma Deus mostrou para ele ali, através de uma situação, que ele não deveria ir para lá. E mostrou para ele através de uma outra situação mais clara, esse é o caminho que você deve seguir. Então Deus vai colocar situações para mostrar o caminho. A Bíblia, irmãos, ela não detalha o como aqui. Não sabemos se foi através de uma profecia, portas fechadas, seja por doença, por oposição, falta de paz no interior. Mas Paulo soube que o Espírito Santo o impedia por meio de uma convicção espiritual direta e inconfundível, combinada ali com as situações providenciais que confirmavam a direção que ele deveria seguir. Respeite o tempo de Deus. Muitas vezes, eu creio que na maioria das vezes, a demora na resposta de Deus está mais ligada à nossa impaciência do que ao tempo de Deus. Você acha que Deus está demorando? Talvez Deus não esteja demorando. É você que está impaciente demais. Normalmente, conhecer a vontade de Deus é como dirigir na neblina. Deus apenas nos dá a luz suficiente para a gente ver os próximos passos. O que diz o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Como que era a lâmpada naquela época? É igual às lanternas que a gente usa hoje? Irmãos, era lamparina. Você já andou na roça usando lamparina? Até onde ela ilumina? No máximo, ela vai iluminar ali uns 2 metros na sua frente. 2, 3 metros da sua frente. Dali para lá você não enxerga mais nada. A não ser que você vá caminhando com ela acesa ali. Aí ela vai mostrando o caminho. É a forma como Deus trabalha, irmãos. Ele vai conduzindo passo a passo. É isso que Deus vai fazendo. Então Deus, ele dá a luz suficiente para a gente ver os próximos passos. E à medida que a gente segue, com fé na palavra, na providência de Deus, Ele se encarrega de nos dar a luz que nós precisamos para a gente continuar seguindo adiante nos passos do Espírito Santo. Agora, sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer trabalhar o nosso caráter. Deus quer que nós aprendamos a descansar nele. Quando as coisas se tornam pesadas demais. Deus quer que nós aprendamos a confiar nele quando somos ansiosos demais. Deus quer que nós encontremos paz nele quando ficamos perturbados demais. Deus quer que nós busquemos a direção nele quando estamos confusos demais. Então, respeite o tempo de Deus. Não apresse. Ouvi uma frase que a pessoa disse assim: quem tem pressa, tropeça. Quem tem pressa, tropeça. Lembre-se disso, está com pressa? Cuidado para não tropeçar. E por fim, seja flexível e disposto a ajustar os seus planos aos planos de Deus. Vida cristã exige submissão à vontade de Deus. Isso significa mudar rota ou abandonar projetos que não estão alinhados com a vontade de Deus.
Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de seguir para certas regiões. E numa visão ele foi direcionado para ir para a Macedônia. Irmãos, essa história nos mostra que muitas vezes a insistência nasce do desejo humano de controlar as coisas. Sabe qual é o problema? É que nós queremos o controle de tudo. E não aprendemos a descansar no Senhor. O incidente que a Luciane comentou aqui, não era eu que estava dirigindo não, tá, irmãos? Era uma colega de trabalho dela que estava voltando e ela estava vindo de carona. Eu ia pegar a Luciane aqui no posto. E aí, às vezes, se você não se atenta, você não percebe o cuidado de Deus nos pequenos detalhes. Porque uma chuva forte, que nem essa que deu agora à tarde, a gente pegou só um trechinho, só da casa da Simone até vir à igreja. Geralmente, quando chove muito forte, você fecha todos os vidros do carro. Fechando todos os vidros do carro, o que acontece com o seu para-brisa? Ele vai ficar embaçado. Você já não está enxergando nada por causa da chuva. Com o vidro embaçado, menos ainda. Irmãos, o meu carro não tem ar quente. Eu tive que tirar o ar quente. Eu ligo o ventilador ali para dar uma auxiliada, tem o pano ali para limpar. Olha como Deus foi providencial. Colocou a Luciane num carro de uma pessoa que tem ar-condicionado, creio eu. Tem ar quente. E uma pessoa que, apesar do nervosismo, deve ter mantido uma certa tranquilidade. Pelo que a Luciane me falou. Porque se fosse ela dirigindo, já tinha acontecido o acidente. Ela conseguiu manter a tranquilidade. Providência de Deus, irmãos. Esse é o cuidado, a gente não percebe os detalhes. Olha para os detalhes da sua vida, o que Deus já fez por você. O que Ele está fazendo. Presta atenção nisso. Às vezes a gente não vê os pequenos detalhes do cuidado de Deus. Então essa insistência nasce de nosso desejo de controlar as coisas. Só que no final, as lições que a gente aprende disso são muito caras. Se nós não estivermos dispostos a seguir a orientação do Espírito Santo, sabe o que a gente colhe? Frustração. Você vai colher frustração, você vai colher desânimo, você vai colher falta de direção, você vai colher conflito familiar, conflito conjugal, problema financeiro e muitas outras coisas. E aí, ao invés de nos aproximarmos de Deus, essa postura nos afasta da oração, nos afasta da comunhão verdadeira com Ele. Por isso, irmãos, é importante lembrar, somos chamados para viver de acordo com a vontade perfeita e soberana de Deus, que nos conduz a tudo, para que todo o seu cumprimento desse plano eterno que Ele tem se cumpra nas nossas vidas. Então, procure olhar para a sua vida com a perspectiva da eternidade, não do aqui e agora somente. Irmãos, quando nós paramos para refletir nesse trecho, olhando para a vida de Paulo e seus companheiros, nós somos exortados a viver uma vida de direção contínua pelo Espírito Santo. Somos chamados a tomar decisões conscientes, mesmo diante de obstáculos, confiando na revelação de Deus. A verdadeira liderança espiritual, ela ocorre quando aprendemos a ouvir, mas não apenas ouvir, a obedecer e seguir o Espírito Santo, mesmo que isso exija coragem e sacrifício. Então, que nós realmente possamos, irmãos, renovar o nosso compromisso
de buscar e de estar na direção do Espírito Santo. Cada passo, confiando que Ele nos leva a cumprir com a vontade de Deus. Porque só assim é que a nossa caminhada, ela vai ser marcada pela fé, pela obediência e com um propósito maior, a glória de Deus e o reino dele. A questão não é o que você está buscando, a questão é, isso glorifica a Deus? E em que isso contribui para o reino? Pense nisso. E o Espírito Santo nos conduz, irmãos, sempre na direção do propósito perfeito de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos ao Senhor por esta noite, este tempo que nós temos aqui, e somos gratos a Ti pela direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, por aprender lições tão preciosas, olhando para exemplos, ó Deus, de servos do Senhor, que o Senhor nos deixou na Tua palavra para direcionar, ó Pai, as nossas vidas, para nos ensinar como realmente, ó Pai, nós devemos proceder, como devemos agir, confiando no Senhor, confiando na Tua palavra, na direção do Teu Espírito Santo, em conduzir os nossos passos. Que nós deixemos, ó Deus, de lado o nosso orgulho, que nós deixemos de lado, muitas vezes, ó Deus, os nossos sentimentos, ó Pai, que nos afastam de Ti, mas que possamos ser submissos, nos entregando à obediência, seguindo, ó Pai, os Teus princípios e os mandamentos da Tua palavra. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Não tenho nenhum aviso a passar, a não ser que as crianças já retornaram, né? As crianças retornaram e a agenda a gente vai estar elaborando durante a semana para poder passar para os irmãos a agenda de atividades e eventos do ano e os grupos também de discipulado e de crescimento, possivelmente a gente retorne com eles na próxima semana, tá bom? Então os irmãos fiquem atentos aí depois às informações que a gente vai estar passando. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, somos gratos a Ti por este culto, grato pela liberdade que nos é dada de estarmos juntos, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Que o Senhor continue, ó Pai, conduzindo os nossos caminhos na direção e na unção do Teu Espírito Santo, com sabedoria, com discernimento, ó Deus. Que possamos ter, ó Pai, um coração sensível para realmente, ó Deus, seguirmos a direção que o Senhor nos tem dado através da Tua palavra, olhando e prestando atenção, ó Deus, a cada detalhe, ó Pai, nas circunstâncias da nossa vida, porque nós sabemos, ó Pai, que em tudo o Senhor tem agido, em tudo o Senhor, ó Pai, tem cumprido com o Teu propósito, e que o Senhor nos ajude nisso, a cumprir também, ó Deus, e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.